Bom, pessoal, nessa videoaula a gente vai fazer uma revisão rapidinha, tá certo? Sobre a atomística, tá certo? O estudo do átomo. Então nós vamos começar aqui nos modelos atômicos, tá certo? Um breve histórico aqui. Bom, a gente inicia nosso estudo com o modelo de Dalton, tá certo? O modelo da bola de bilhar. O que é interessante aqui? A gente saber as características desse modelo, tá certo? Bom, as características desse modelo é uma esfera, né, maciça, tá certo? Indivisível, indestrutível. Esse foi alguns postulados, né, que o Dalton propôs na teoria atômica, o modelo da bola de bilhar, que ele estabeleceu mais ou menos em 1808, tá certo? Esse modelo, embora não aplicável para muitas características do nosso átomo, ele já serve para explicar algumas reações químicas, como a conservação da massa, tá bom? Que a gente vai ver posteriormente. 1808 a gente tem um avanço aí na tecnologia, então veio o modelo de Thomson, tá certo? O modelo que a gente chama de modelo de pudim de passas, mais ou menos uns 90 anos depois, 1897 por aí. E veja só, que na transição desse modelo aqui, de Dalton para o nosso modelo de Thomson, aparecem algumas coisinhas. E que coisinhas são essas? Bom, essas coisinhas são cargas, tá certo? Veja só, cargas positivas e, sobretudo, as cargas negativas. Então, esse modelo é o primeiro modelo a tratar o átomo, né, como uma partícula eletrizada, que possui cargas, tá certo? Qual que é a característica principal desse modelo? Veja só, se a gente parte aqui do preceito do modelo de Dalton, ele não fala em cargas, tá certo? Então, ele é um modelo eletricamente neutro, podemos dizer, mas neutro por não apresentar cargas. O modelo de Thomson também é um modelo neutro, mas por outra questão. Vamos ver aqui como que foi. Esse experimento, né, do Thomson foi um experimento com tubo de raios catódicos, tá certo? Onde ele incidiu uma voltagem em um gás pressurizado e ele identificou um feixe luminoso, vou desenhar aqui mais ou menos, um feixe luminoso que fluía do cátodo para o ânodo. E esse feixe luminoso, vou ilustrar aqui através dessa representação aqui em vermelho, ao incidir, né, uma placa carregada negativamente, um campo, né, magnético, o que verificou foi que este feixe luminoso sofreu um desvio da trajetória, ou seja, ele repeliu quando aproximado de cargas negativas, o que possibilitou a ele determinar que esse feixe aqui era composto de partículas negativas. Então, é essa partícula negativa que a gente vê aqui, que está representado aí no nosso modelo. A essa partícula, o Thomson nomeou de elétron. Nós vamos representar aqui com a letra E, né, com um sinalzinho menos aí negativo, então este aí é o elétron. Ao Thomson é atribuída, né, a descoberta aí do nosso elétron. E por ser, né, implicar aí a existência de cargas negativas, né, existência, quer dizer, isso também implicava a existência de cargas positivas. Daí que a gente diz que o modelo de Thomson também pode ser considerado neutro. Isso porque, veja só, digamos que aí no nosso modelo eu tenha 5 cargas positivas, 1, 2, 3, 4, 5. E se eu tenho 5 cargas negativas, essas cargas positivas e negativas, uma neutraliza a outra, né? Então a gente tem o cancelamento dessas cargas e a gente chama de neutro nesse sentido. Uma outra característica desse modelo, vejam só, saindo aqui do de Dalton, era como se a esfera aqui de Dalton fosse uma massa inteiramente positiva, aqui as carguinhas positivas espalhadas aí, né, por esse campo, por essa esfera, e que incrustado nessa massa aí, positiva estariam aí os nossos elétrons, nossas partículas negativas, o modelo que ficou conhecido aí como modelo do pudim de passas, tá certo? Passado pouco tempo, mais ou menos aí em 1911, veio o modelo de Rutherford, tá certo? A gente vai analisar as características desse modelo, mas o experimento que possibilitou
né, a verificação de uma nova estrutura atômica foi o experimento da lâmina de ouro, tá certo? Eu sugiro vocês assistirem alguma animação que tem no YouTube, alguma coisa assim, para vocês analisarem de fato como foi o experimento realizado aí por trás dessa determinação. Não vou focar aqui. Mas, enfim, a grande questão aqui desse modelo, proposto aí por volta de 1911, é que o átomo é dividido em duas regiões. Veja só, na transição do modelo de Thomson para Rutherford, o que a gente observa no modelo de Thomson é que ele é um aglomerado, né, de cargas positivas e negativas todas juntas. O modelo de Rutherford, ele divide o átomo em duas regiões distintas. Que regiões seriam essas? Bom, a gente tem uma região central, tá certo? Que é essa aqui, que a gente chama então de núcleo. Um núcleo. E nesse núcleo, né, estariam ali partículas fundamentais que a gente vai colocar agora. E, né, na região periférica externa a esse núcleo estariam aqui representadas essas bolinhas de azul, que seriam os nossos elétrons lá já conhecidos, né, pelo Thomson. No próprio modelo de Thomson tem uma contribuição aqui de um outro cientista que fala que essas partículas positivas, ou melhor, subpartículas positivas, seriam os prótons. Prótons. Vou representar nessa aula com o símbolo P+, P positivo, próton, tá certo? E aqui, onde vieram parar os prótons aqui no nosso modelo de Rutherford? Bom, ele divide, como eu disse, em duas regiões distintas e divide principalmente por cargas. Então, veja só que nesse núcleo, ele é composto ali por duas esferas ali. Qualquer uma daquelas esferas, seja a nossa esfera amarela ou verde, a gente vai chamar ela então de próton. Então, ali no núcleo estão os prótons e uma outra partícula determinada também por um outro cientista que contribuiu, são os nêutrons. Então, qualquer uma daquelas ali naquela representação, uma seria o próton e outra seria o nêutron. Características aí desse núcleo. É ele que dá a massa ao elemento, a massa ao átomo. Então, a massa, o que nós chamamos de massa atômica, depende das quantidades dessas subpartículas, de prótons e nêutrons. Se a gente somar prótons e nêutrons, a gente vai obter a massa que é representada pela letra A. Certo? Então, nós temos ali no núcleo a nossa massa. E, como eu disse, em volta ali desse núcleo, né, estariam esses elétrons que eu marquei aqui de azul. E essa região aqui, né, descrita por essas órbitas, seria a eletrosfera. Então, a eletrosfera é a região que abriga aí os elétrons. Principal contribuição aí do modelo de Rutherford. Bom, dividiu o átomo em duas regiões distintas, tá certo? O núcleo e a eletrosfera. A eletrosfera, por conter os nossos elétrons, ela seria uma região de carga resultante negativa, porque ela abriga os elétrons que são negativos. Já o nosso núcleo, como eu mostrei para vocês, composto aí de prótons e nêutrons, veja só, prótons, cargas positivas. Nêutron, o próprio nome indica, né? Carga neutra. De maneira que, se eu tenho prótons que são positivos e nêutrons que são neutros, a carga resultante aqui no nosso núcleo é uma carga positiva. Então, está dividido em duas regiões distintas, né? Uma positiva, que é o núcleo, e outra negativa, que é a eletrosfera. E, sobretudo, essa região que a gente, vamos chamar aqui de espaço, que existe entre o núcleo e a eletrosfera, é uma região enormemente vazia, tá certo? Então, uma das contribuições de Rutherford foi verificar que o átomo também é um grande espaço vazio, porque a distância núcleo-elétron é muito grande. Aqui, claro, está representado, né, tudo um núcleo bem grande, mas o núcleo é bem menor, né, com uma representação aí numa escala fantasia, tá certo? Então, Rutherford, esse modelo ficou, né, o chamado modelo planetário, faz uma alusão aí, né, ao sistema solar, como se fossem os planetas, que são os elétrons, orbitando ali em volta do núcleo, que seria o Sol, né, o nosso sistema solar aí, tá certo? E esses elétrons, bom, veja só, assim como os planetas,
eles não caminham para qualquer direção, isso é, o caminho que eles querem fazer. E exatamente foi essa a proposta do nosso próximo modelo, que é o modelo de Bohr. Certo? Não vamos entrar muito em detalhe aqui no modelo de Bohr agora, é só para a gente conhecer as características, mais ou menos em 1913, tá certo? Uns 2 anos depois aí, tanto que o modelo, né, é conhecido como modelo Rutherford-Bohr, né, por alguns autores, o modelo final, a concepção, uma contribuição de Bohr ao modelo de Rutherford. Isso porque não mudou muita coisa da característica atômica em si, no geral. As duas regiões, núcleo e eletrosfera, são mantidas, tá certo? Mas o que a gente observa é que na transição do modelo de Rutherford para Bohr, principalmente nessa região aqui, que é a eletrosfera, a gente tem um maior nível de organização desses elétrons. O modelo de Rutherford parece um pouco caótico, essa distribuição dos elétrons, mas no modelo de Bohr, isso é melhor definido, tá certo? Quais são as características, então, desse modelo de Bohr? A principal característica, então, está na eletrosfera, na organização dos elétrons, no que a gente chama em camadas eletrônicas ou também níveis de energia. Essas camadas, Bohr definiu que são, né, caracterizadas por letras, iniciando pela letra K. Então, a camada mais interna, mais próxima ao núcleo, ele atribuiu a letra K como nome, então assim vai, K, L, M, N e vai até a letra Q, porque Bohr definiu que aqui podem existir para um átomo de um elemento até 7 camadas eletrônicas ou níveis de energia, e cada uma dessas camadas comporta uma quantidade de elétrons, tá certo? Bem definida aí, ok? Outra característica desse modelo de Bohr é o seguinte: eu vou circular aqui um elétron, vou pegar esse aqui, por exemplo, que ocupa essa camada L. Bom, o átomo de um elemento, ao receber um estímulo, tá certo? Um estímulo de energia, pode ser por chama, né? No caso, calor, pode ser via uma excitação eletromagnética. Esse elétron que está aqui, ele pode fazer um salto, que a gente chama de salto quântico. Então ele salta para uma camada mais externa, para um nível de energia mais longe do núcleo. Então digamos que esse elétron que eu marquei ali da camada L, pode saltar para a camada M, para a próxima camada. Então ele vem para cá e ocupa essa posição aqui. Ok? Só que essa camada M não é o local de origem dele. O que ele faz? Bom, esse elétron que está ali, né, agora na camada M, ele tem que voltar. Então aqui está a volta do elétron. É nessa volta que ele emite luz, tá certo? Então eu verifico, né, algumas características experimentais do modelo de Bohr pela emissão de luz. Toda vez que a gente fala, né, algo relacionado à emissão de luz em um átomo, está relacionado aí ao modelo de Bohr. Tem vários exercícios nesse sentido, né, explicando aí sobre essa natureza da matéria aí associada ao modelo de Bohr. Então, o modelo de Bohr, como eu disse, questões relacionadas na emissão de luz está associado ao modelo de Bohr. Cuidado para não confundir aqui também com o modelo de Thomson, ok? Porque algumas questões podem vir perguntando sobre o primeiro átomo que já embasa, né, os fenômenos de eletrização dos corpos, sobre a natureza elétrica do átomo. Então isso já começa a surgir em Thomson, tá certo? Em Bohr está mais relacionada à emissão de luz. Então esse é um breve resumo aí sobre a evolução do modelo atômico, e eu queria mostrar agora características atômicas mais finalizadas, tá certo? Com relação ao que eu falei aqui ao núcleo do átomo, né, a gente vai fazer uma abordagem aqui no nosso núcleo. Essa não é uma aula sobre essa região, a eletrosfera, tá certo? Eu disse que ali no nosso núcleo, né, estariam os prótons e os nêutrons. Então, portanto, ali se eu tenho prótons e nêutrons, veja aí que para esse átomo desse elemento químico, os prótons estão representados ali de vermelho e os nêutrons estão representados de amarelo. Eu tenho um total aí para esse átomo
de 36 prótons e 48 nêutrons. Isso, o somatório dessas partículas, então, ela tem que me dar o número de massa. Portanto, se eu somar 36 mais 48, eu vejo que a massa desse elemento aqui é igual a 84, tá certo? 84 somando 36 mais 48. O que eu posso verificar aqui com outras características aqui do meu átomo? Eu tenho o número de massa e eu tenho um outro número fundamental aqui para o meu elemento, o meu átomo, quer dizer que é o número atômico. Bom, o número atômico ele é o CPF do elemento, vamos dizer assim, ele é o registro do elemento. Cada elemento tem o seu número atômico. Tá certo? O que é esse número atômico? Ele é exatamente igual, correspondente, esse Z, ao número de prótons. Então, se eu falo aqui, se eu verifico que esse elemento aqui que eu coloquei tem 36 prótons, é porque o número atômico dele é 36. Sempre a relação é Z é igual a P, tá certo? Z é igual a P. O número atômico é correspondente diretamente igual ao número de prótons. Como os prótons são as partículas positivas, em alguns átomos eu posso dizer que esse número de partículas positivas é igual ao número de partículas negativas, que são os elétrons, ok? Veja só que para esse exemplo aqui, eu tenho aqui 36 prótons e também tenho aqui 36 elétrons. Isso só ocorre quando eu digo que o átomo está no estado fundamental. Eu vou mostrar átomos que não estão no estado fundamental logo mais ali. Outra coisa é com relação ao número de nêutrons. Não necessariamente o número de nêutrons vai ser igual, tá certo? Eu posso calcular o número de nêutrons da seguinte maneira. Veja só. Se o número de massa é igual ao número de prótons mais nêutrons, e se o número de prótons é exatamente correspondente ao número atômico Z, então eu posso dizer que A é igual a Z mais N. Se eu posso afirmar isso, eu posso dizer que N é igual a A menos Z. Isso é, a massa atômica menos o número atômico. Então, se eu tenho um elemento aqui, vou representar o elemento bromo. Se eu for lá na tabela periódica, eu vou ver que o número atômico dele é 17 e o número de massa é 35. Bom, isso vai da representação que cada autor gosta de utilizar para caracterizar aí, né, o elemento e seu número de massa e número atômico. Às vezes esse 35 pode vir de cá, tanto faz. O que eu tenho que ter em mente? Que o número de massa é sempre o maior número, massa. Por quê? Porque massa é prótons mais nêutrons. E aqui o número atômico ele é só o número de prótons, ok? Então massa é sempre maior, é assim que eu vou verificar, é sempre o maior número. Bom, nesse caso aqui, eu vejo que a massa desse meu átomo do elemento bromo é igual a 35. E o número atômico é igual a 17. Ou seja, o que faz com que tenha 35 de massa e 17 de número atômico? Isso porque existem as partículas lá no núcleo, que são os nêutrons, que são no total 18, correto? 35 menos 17 igual a 18, ou seja, 18 nêutrons aqui estão lá dentro do núcleo, que somados aqui, vamos chamar aqui então de prótons, faz com que a massa seja 35. Então, como que eu acho então o número de nêutrons? Aqui, A menos Z, ok? O maior número menos o menor número. Bom, eu disse aqui sobre a questão de quando os átomos estão no estado fundamental ou no estado neutro, que eu posso considerar que o número de partículas positivas é igual ao número de partículas negativas. Quando é que um átomo não está no estado fundamental? Vou definir aqui um átomo qualquer, vou chamar ele de X, ok? Esse átomo X, digamos que ele tenha
lá no seu núcleo 5 prótons, 1, 2, 3, 4, 5, e se ele está no estado neutro, ele vai ter a mesma quantidade de elétrons, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Em determinadas circunstâncias, eu posso movimentar as cargas negativas, isso é, eu só posso mexer nos elétrons. De que maneira eu posso mexer? Retirando elétrons ou acrescentando elétrons. Então, como eu disse no modelo lá de Thomson, esse átomo aqui estaria no estado fundamental. Por quê? Porque o número de cargas positivas e negativas é igual, uma cancela a outra, então eu tenho o átomo no estado neutro. Entretanto, se eu movimentar aqui, veja só, vou tirar uma carga negativa, ou seja, um elétron. Veja só que essa se cancela com essa com essa, e eu fico com uma carga positiva sobressalente, ok? Essa carga positiva ela deve ser representada aqui em cima do elemento. Agora, do átomo aí desse meu elemento, dessa representação, agora eu não tenho mais o átomo do meu elemento no estado fundamental. Eu tenho ele degenerado em relação à quantidade aí de elétrons, né? Eu removi elétrons, então sobra mais cargas aí positivas. Bom, o que isso implica? A esse átomo aqui eu vou chamar ele de cátion. Então, o que seria um cátion? É uma espécie química que tem como resultante uma carga positiva. Professor, então, quando eu não mostro a carga aqui, então eu tenho no estado fundamental, eu posso assumir que a quantidade de cargas negativas é igual a de positivas? Isso mesmo, você pode. Agora, entretanto, se eu vier com uma carga representada ali em cima do meu elemento, eu vou mostrar a quantidade de cargas negativas, que são os elétrons que ele ganhou ou perdeu. Vejamos aqui, ó, se eu remover 1, 2 elétrons, ok? Então eu vou ter essa cancela com essa com essa, e vou sobrar ali, olha só, com 2 cargas positivas. Essa minha espécie química, que é o X, eu vou ter que representar assim, ó, X2+, ok? Porque tem 2 cargas positivas sobressalentes. E se eu remover mais um elétron, professor, eu vou ter 1, 2, 3 cargas positivas, eu vou representar assim. Então, todas as representações que eu fiz aqui são exemplos de cátions. Ao contrário da espécie que perde elétrons, eu posso ter uma espécie que ganha elétrons. Veja só, vamos voltar ao nosso átomo aqui no estado fundamental. Tenho 5 cargas positivas e 5 negativas, eu vou acrescentar uma carga negativa aqui. E eu vou ter aquele cancelamento que eu mostrei. Ok? 1, 2, 3, 4, 5 cargas. E eu vou ter aqui uma carga negativa sobressalente. Como é que eu tenho que mostrar isso? Essa carga negativa vai vir indicada aqui, menos, lá em cima. Ok? Professor, e se eu acrescentar mais uma carga negativa? Bom, eu vou ter que mostrar que são 2 cargas negativas a mais em relação do que as cargas que são positivas. Tá certo? Então eu vou ter essa representação aqui. E essas espécies químicas que ganharam elétrons, eu chamo de ânions, tá certo? Com relação a isso, para a gente finalizar, veja só, que em todos os casos, sejam cátions ou ânions, eu só fiz movimentação de quem? De elétrons, eu só mexo nos elétrons. O núcleo aqui para a gente, ele é intocável, eu não posso mexer no meu núcleo. Ou eu adiciono elétrons, ou eu perco elétrons, ok? Então eu tenho aí os cátions e os ânions. Vamos fazer um exercício aqui rapidinho para a gente ver como que fica essa situação. Bom, então eu tenho várias espécies aqui, ok? Representadas aí pelo seu número atômico, pelo seu número de massa. E veja só, nesse exercício, ele me pede aqui para a gente calcular, né, o número de prótons, nêutrons e elétrons das espécies. Vamos olhar aqui, ó. No primeiro exemplo, eu tenho cloro. Bom, o que seriam os prótons? Próton é exatamente igual ao número atômico, independente. Se prótons, né, o P é igual a Z, e Z é o menor número, é o que identifica o elemento, então sempre aqui o número de prótons vai ser o menor número, diretamente. Então aqui para o cloro eu tenho 17, para o hidrogênio eu tenho 1, para o oxigênio eu tenho 8, para o carbono 6, para o sódio 11, aqui 12,
13 e 16 para o enxofre. Agora, com relação ao número de nêutrons, bom, relação ao número de nêutrons eu tenho que calcular. Como é que eu calculo o número de nêutrons? N, que é o número de nêutrons, é igual ao número de massa, que é o maior, menos o número atômico, que é o menor. Então, aqui para o cloro, eu vou ter 35 menos 17. Professor, e essa carga? Essa carga não é nossa preocupação agora. Essa carga só é nossa preocupação quando a gente for calcular aqui os elétrons, tá certo? Os elétrons. Então, vamos lá. Observando aqui, eu vou ter 35, 17. 35 menos 17, o número de nêutrons é 18, ok? Ali. Veja só, o hidrogênio, ele tem um próton e um elétron. No caso aqui, né, um próton, ok? De massa e um de número atômico. Como N é igual a menos Z, 1 menos 1, o nosso hidrogênio ele não tem nenhum nêutron. Quer dizer, o que dá massa ao átomo de hidrogênio é apenas o único próton que ele tem. Ele não vai ter nêutron, é essa forma aqui de hidrogênio, tá bom? Então, oxigênio, 16 e 8. 16 menos 8 dá 8. Aqui, carbono, vai dar 12 menos 6, 6. Aqui no sódio, 23 menos 11 vai dar 12. O magnésio vai dar 12 também. No alumínio, 27 menos 13 vai dar 14. E no enxofre, 32 menos 16, 16. Ok? Agora sim, a questão dos elétrons. Veja só. Onde eu tenho carga aqui simbolizada negativa, eu falo que eu tenho um elétron a mais do que. No caso aqui, porque está negativo, eu tenho uma carga negativa a mais em relação a quem? Em relação ao número de cargas positivas, que são quem? Os prótons. Ou seja, se eu tenho 17 prótons, e ele está falando que eu tenho 17 cargas negativas, e eu tenho uma carga negativa a mais, então, portanto, eu tenho 18 elétrons, tá bom? No caso aqui, o átomo, esses três aqui, veja só, não simboliza aqui nenhuma carga, nem mais, nem menos, né? Então, ele está no estado fundamental. Não é um íon, não é um cátion, nem um ânion. Então, eu posso dizer que o número de elétrons é igual ao número de prótons, estado fundamental. Então, aqui, se prótons é 1, aqui é 1. Se prótons aqui no oxigênio são 8, elétrons são 8, tá bom? No carbono, se são 6 prótons, são 6 elétrons. Agora, veja só nesses outros casos aqui. Já que eu tenho íons, tá certo? Íon positivo, que são os cátions, e um íon negativo, que são os ânions. No caso ali eu tenho o enxofre. Vamos ver essa questão aqui? Eu analiso com relação ao número de cargas positivas, que são os prótons. E veja só, aqui está me simbolizando que eu tenho uma carga positiva a mais. Se os prótons são 11, ou seja, se eu estou falando que está passando uma carga positiva, é porque os elétrons são 10. Nesse outro caso, veja no magnésio. Falou que o número de cargas positivas são 12. E que as cargas positivas estão passando em duas quantidades. Ó, carga positiva menos elétrons do que prótons. Se são 12 prótons, são também 10 elétrons. E para o alumínio aqui, veja só. Número atômico 13, prótons igual a 13 e tem 3 prótons a mais do que elétrons. Então, também eu tenho 10 elétrons. E aqui no enxofre, olha a diferença, aqui eu tenho um ânion. Se o número de cargas positivas é igual a 16, e está falando que eu tenho duas cargas negativas a mais do que as positivas, bom, se as positivas são 16, então eu tenho um total de 18 elétrons, tá certo? Nesse caso aqui, ele pergunta, na letra B, semelhanças atômicas que são observadas. Vamos falar um pouquinho dessas semelhanças? Bom, semelhanças atômicas eu tenho 4 tipos, tá certo? Principais aqui. Eu tenho, veja só, os isótopos, que isso aqui indica que é o mesmo número de prótons. Eu tenho os isótonos, que isso aqui indica que é o mesmo número de nêutrons, tá certo? Eu tenho os
vamos marcar aqui, isobaros, que isso aqui indica que é o mesmo número de massa, tá certo? Espécies que vão ter o mesmo número de massa. E, por fim, aqui eu vou ter uma outra espécie, que são os isoeletrônicos. Bom, você já definiu, você já sabe ver que é o mesmo número de elétrons. Vamos ver aqui quem tem o mesmo número de elétrons. Olha só, eu posso dizer que as espécies isoeletrônicas aqui, que são os que têm o mesmo número de elétrons, é essa aqui cujo elétron é quantidade 10, 10 e 10. Ou seja, as espécies isoeletrônicas é a espécie do cátion do sódio, do cátion do magnésio, do cátion do alumínio. Essa aqui é um trio de isoeletrônicos, tá certo? Reparando aqui, eu posso ver que eu tenho mais um parzinho aqui de isoeletrônicos, que é o ânion do cloro, que é o cloreto, que tem 18 elétrons, e aqui, olha só, o ânion do enxofre, que também tem 18 elétrons. Então, essas duas espécies aqui, cloro, né, na sua forma de ânion, cloreto, e o enxofre na sua forma de ânion, que a gente chama de sulfeto, são aí um par de espécies isoeletrônicas, tá certo? Há alguma outra semelhança atômica aqui que a gente pode observar? Bom, em relação ao número, vamos ver aqui no nosso quadrinho, em relação ao número de massa, eu posso olhar aqui tranquilamente, né, se tem alguma espécie que tem o mesmo número de massa, lembrando que massa é em cima, 35, 1, 16, 12, 23, 24, 27 e 32. Nenhuma se repete aqui em número de massa, então não tenho aí a semelhança que é o isóbaro, tá certo? E isótonos, será que eu tenho? Bom, tem que ter o mesmo número de quem? Tem que ter o mesmo número de nêutrons. Vamos ver se alguém tem aqui, ó. Já calculamos os nêutrons. Olha só essa espécie aqui, ela tem 12 nêutrons. Olha só que essa espécie também tem 12 nêutrons. Ou seja, as espécies do cátion sódio e do cátion magnésio, elas são aí para nós um par de isótonos, tá certo? Então, o que a gente chama aí dessa semelhança atômica aqui. A resposta, né, poderia ser dada aí explicitando qual é o par. E por fim, os isótopos. Veja só, com relação aos isótopos, como é o mesmo número de prótons, e eu disse, né, ao longo da aula, que esses isótopos, esse número de prótons, ele é correspondente diretamente igual ao Z, e que o Z é o CPF, né, o registro ali do elemento, nenhum vai ter o Z igual e o número de prótons igual. Ou seja, para eles serem isótopos, eles têm que ser do mesmo elemento químico. E o que a gente observa? Que nenhum elemento químico aqui, ele se repete. Então, portanto, afinal, o que são os isótopos? São quando eles são do mesmo elemento. Vamos verificar aqui, ó, coloquei algumas imagens aqui do que seriam os isótopos. Olha só, isótopo. Na natureza, você encontra várias formas, tá certo, do mesmo elemento, do átomo, né? Várias formas do átomo de um único elemento. Como assim? Olha só, o átomo do elemento oxigênio, ou melhor, o elemento oxigênio. Nós encontramos na natureza o oxigênio, que a gente chama de 16, 17 e 18. O que seria isso? Bom, professor, todo oxigênio é todo oxigênio, é qualquer oxigênio. Não, existem os isótopos, existem diferenças sutis, mas, né, existem essas diferenças. E ainda assim são do mesmo elemento. Como assim? O que define ser do elemento? É esse valor aqui, é o número de quem? De prótons. Veja que todos têm o mesmo número de prótons, que é igual a 8. Então, se falei que é 8, é porque é pertencente ao elemento oxigênio. Ok? Só pode ser do mesmo elemento, átomos do mesmo elemento. Nesse caso, o que diferencia uma espécie do outro? Então, se isso aqui tudo é igual,
essas quantidades aqui são iguais, alguma coisa tem que mudar. E esses átomos são íons? Não, estão no estado fundamental. Então, a quantidade de elétrons também é igual. O que muda de uma espécie para outra? Veja só, bem aqui, a quantidade de quem? De nêutrons, tá certo? De nêutrons. Então, o oxigênio 16 é aquele cuja massa é 16, ou seja, onde 8 mais 8 dá 16. Opa, marquei errado. Onde aqui, né, a nossa massa, que é o número de prótons mais nêutrons, dá 16, ok? O oxigênio 17 é aquele que tem aí 8 prótons, né, e 9 nêutrons. Olha só, 8 mais 9, 17. Então, essa é a espécie aí para o nosso oxigênio, que a gente chama oxigênio 17. O que está mudando um com o outro? A massa. Então, isótopos são do mesmo elemento químico, né? Tem que ser do mesmo elemento químico, mas que alteram em número de massa em função do quê? De um aumento do número de nêutrons. Olha essa outra espécie aqui, a massa dela, 10 mais 8, prótons mais nêutrons. Esse é o oxigênio 18. Veja só aqui a representação dos isótopos do hidrogênio. Eu tenho 3 formas de hidrogênio na natureza. Eu tenho o hidrogênio que eu chamo de prótio, que é aquele cujo número atômico é 1 e massa 1. Então, ele tem, né, um próton apenas. E é esse único próton que dá a massa a ele aqui. Já o hidrogênio que eu chamo de deutério, olha a representação dele. O número atômico é 1, isso é, 1 próton. Mas a massa dele é 2. Opa, por que a massa dele é 2? Porque lá nele eu tenho um nêutron, ó. Um nêutron mais um próton é igual a 2. Quer dizer, então, que o próton tem a mesma massa do nêutron, tá certo? É eles que dão a massa, falei sobre isso. E o trítio? O trítio, olha só, ele tem um próton, claro, é do hidrogênio, então ele tem um único próton. Mas a massa dele, por que a massa dele deu 3? Bom, porque ele tem 2 nêutrons lá no núcleo dele, somando essa massa. Então, o total da massa é igual a 3. São do mesmo elemento? Lógico. Por quê? Porque todos têm o mesmo número de prótons. Olha lá, cada um tem um próton no seu núcleo. E aqui é o Z, é o número atômico que eu marquei. O que diferencia uma espécie da outra é o seu número de nêutrons. Bom, vamos fazer um exercíciozinho aqui para a gente terminar a nossa aula, tá certo? Então ele fala assim, ó, uma equipe liderada pelos professores Xiaolian Song da Universidade Farmacêutica da China, desenvolveu agora uma nova terapia fotodinâmica que dispensa a luz externa. A radiação externa é dispensada porque o fotossensibilizador traz consigo sua própria lâmpada e a acende por conta própria, que assim atinge o tumor. Esse medicamento inteligente consiste em 4 componentes ligados em uma única molécula. Um fotossensibilizador pirofluorforbida A, um sensor de pH, grupo de isopropilamino, um polímero polietileno glicol e a lâmpada, o aminoácido tirosina carregando um isótopo radioativo do iodo 131. Que questão cabeluda, hein? Será que a gente vai usar isso aqui tudo? Vamos focar nesse negocinho aqui, ó, iodo 131, que a gente está estudando, a gente já viu algo sobre isso, a gente não sabe nada sobre isso. Então, olha só. O iodo, em sua forma mais estável, apresenta 53 prótons, 53 elétrons, 53 prótons, 53 elétrons e 74 nêutrons. O isótopo radioativo 131, utilizado no fármaco mencionado no texto, apresenta número de massa. Vamos calcular aqui algumas coisinhas para a nossa questão. Olha só, ele falou que o nosso iodo mais estável, tá certo? Mais estável, apresenta 53 prótons. Bom, então isso aqui é o número atômico dele, 53. Tem que ser, porque é o Z, é o número de prótons. E 74 nêutrons, ou seja, algo aqui ao número de prótons vai ser somado, que são esses 74 nêutrons, que vai dar a nossa massa aqui. Então, portanto, 74 mais
53, veja só, 74 mais 53 vai dar a massa do meu iodo, que é de 127. Então, essa é a massa do iodo na sua forma mais estável, que eu posso chamar ele de I-127. Mas ele falou que existe um outro isótopo, quer dizer, um irmãozinho do iodo, que é o mesmo elemento, mas que muda em alguma característica, que é o iodo 131. O que é o iodo 131? É o iodo que tem massa 131. Vou fazer ele aqui do lado, ó. Iodo com massa 131. E agora, o que a gente pode extrair aí? Bom, veja só. Se ele falou que a iodo 131, a massa dele é 131, mas que são do mesmo elemento, obviamente, então tem que ter o mesmo número de prótons, né? O mesmo número atômico aqui embaixo. Mas, professor, por que a massa desse carinha aqui deu 131? Porque, somado aos prótons, existem aquelas partículas lá no núcleo, que são os nêutrons, que se somaram aí numa diferença e que permitiu atingir aí 131. Que quantidade que é essa? Bom, para a gente fazer, a gente tem que verificar a subtração. Então, 131 menos 53 vai dar 78 nêutrons. Qual que é a diferença dessa forma do iodo mais estável para um iodo menos estável, que é até radioativo, que tem, né, essa massa aqui? A diferença é que esse tem 74 nêutrons em seu núcleo e esse aqui tem 78 nêutrons em seu núcleo. Vamos analisar agora as alternativas? Eu acho que em posse dessas informações a gente consegue responder. Vamos lá? O isótopo radioativo do iodo 131 utilizado no fármaco mencionado no texto apresenta número de massa igual ao do isótopo do estável do iodo? Não, olha o isótopo estável, a massa é 127, a massa dele é 131. Jamais. B. 4 unidades maior que o isótopo do iodo mais estável? Essa massa aqui é 4 unidades maiores do que, né, a do outro iodo? Sim, então essa aqui pode estar certo, ok? Vamos marcar ela aqui e analisar as outras. Letra C. 2 unidades menor, a massa não é 2 unidades menor do que o isótopo mais estável, ela é 4 unidades de massa maior. Então essa aqui tá 74 unidades maior que o isótopo mais estável. Não é 74, 74 é o número de nêutrons. E por fim ele fala igual ao número de nêutrons. Eles são iguais em número de nêutrons? Negativo. O que diferencia um isótopo do outro é o número de nêutrons e, consequentemente, o número de massa, tá bom? Bom, espero que vocês tenham aí conseguido pegar nessa revisão alguma coisa. Tem muito exercício na internet aí sobre, né, isótopos que é interessante de fazer, ou mesmo dessa parte aqui que a gente viu, né, que a gente chama de semelhanças atômicas, tá certo? Isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos. Façam bastante exercícios, revisem aí para as provas e até mais.